Gênesis, onde fica, pastor? O primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 26. 26. Vamos ler? Está escrito assim: e havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerá. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Diga graças a Deus, coloca a mão no coração, fecha os seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor, porque é um privilégio estar na tua casa em mais uma noite. O Senhor Jesus disse: ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Então eu te louvo, porque foi o Senhor que nos trouxe. Agora, meu Deus, abre o nosso entendimento, fala conosco, queremos comer esse pão, queremos sair daqui fortalecidos, cheios de fé, cheios da tua graça. Meu Deus, fala com os teus filhos. Espírito Santo, dá-nos a revelação e o entendimento desta palavra. Diga graças a Deus. Amém, queridos? Vamos tentar entender e tirar algumas lições aqui do texto. A Bíblia diz: e havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Então o que eu aprendo aqui? Que estava havendo uma crise naquele lugar. Amém, pessoal? Assim como muitos de nós, Isaque também enfrentou uma crise. A crise pode ser a nível nacional, para todo o povo, pode ser a nível familiar, só na sua família, e pode ser uma crise pessoal, só na sua vida. E essas crises, elas podem ser naturais, físicas ou espirituais. A crise pela qual o Isaque estava passando era uma crise natural, como não chovia, como havia fome na terra, era uma crise para todo o povo. Só que eu também vejo algo espiritual nessa crise. Tinha algo espiritual. Por quê? Vamos ler de novo, você vai ver. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. O que eu aprendo aqui? Veja, o mesmo problema que está vindo agora sobre a vida de Isaque, veio também sobre a vida do seu pai. Olha que interessante. O mesmo problema que o Isaque está enfrentando, o pai dele tinha enfrentado o mesmo problema. Então nós temos que olhar para a nossa família, dar uma olhadinha para a história dos nossos pais, dos nossos avós, e observar se eles também não passaram pelos problemas que nós estamos passando. Às vezes a pessoa fala assim: olha, essa doença que eu estou enfrentando, minha bisavó teve, minha avó teve, minha mãe teve, e agora eu estou tendo a mesma doença. Será que não é uma maldição hereditária? Um espírito maligno que age na família de geração em geração? A pessoa fala assim: minha avó não foi feliz no casamento, minha mãe não foi, eu também não estou sendo. Lá em casa minha irmã casou, não deu certo. Minha outra irmã casou, não deu certo. Minha outra irmã, meu outro irmão. O mesmo problema, parece que tem um tipo de problema que impera em certas famílias. E isso é espiritual. Isso aí é demônio. Tem famílias que têm histórico de suicídio. Tem famílias que têm histórico de acidentes. Tem famílias que têm histórico de morte por infarto, por câncer. Tem famílias que têm histórico de vícios, de bebida. Então, o mesmo problema que o Abraão havia passado anos antes, o filho dele, Isaque, está enfrentando agora igualzinho. E nós, isso é natural, nós temos a tendência de, em meio a um problema, tentar resolvê-lo da mesma forma que os nossos pais também tentaram. Nós tendemos, por exemplo, os rapazes, os homens,
quando eles casam, eles tendem a ser no casamento muito parecido com o que foi seu pai. As mulheres a mesma coisa. Muitas mulheres, elas tratam seus maridos como a mãe tratava o pai. Criam os filhos como sua mãe lhes criou. Então isso é natural do ser humano. Nós temos a tendência de seguir o exemplo dos nossos pais. Por exemplo, tem pessoas que com dinheiro, eles lidam igualzinho ao pai e à mãe. Se o pai era econômico, o filho é. Se o pai era gastador, a mãe gastadora, eles tendem a ser igual. Se o pai e a mãe comprava fiado para pagar no fim do mês, muitos filhos seguem o mesmo caminho. Então, a Bíblia diz, vamos ler de novo, versículo de número 1. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Então, o Isaque foi até Abimeleque, até os filisteus, para de lá ir para o Egito. E olha o que aconteceu, versículo 2. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito. Isaque, não desças ao Egito. Habita na terra que eu te disser. Dá uma paradinha aí. Por que que Deus se antecipou? Ele foi até a Filístia ali, e dali ele ia para o Egito. Por que que Deus se antecipou? Porque Deus percebeu que ele ia trilhar o mesmo caminho do pai. Ele iria agir naquela situação como seu pai havia agido. E o que que o Abraão fez na vez dele? Na vez dele, quando houve fome ali, naquela terra, ele foi para o Egito. Chegando lá no Egito, a mulher dele, a Sara, devia ter uns 70, 80 anos, mais ou menos, e ela era muito bonita, mesmo já tendo uma idade, era uma mulher muito vistosa. E lá no Egito eles tinham um costume, quando o faraó gostava de uma mulher, ele tomava ela para si, ainda que fosse casada. Se ela fosse casada, ele mandava matar o marido dela, criava uma situação, o marido dela morreu, ela está viúva, agora pode ser minha. Mas era uma armadilha. Certa vez, Davi, homem de Deus, Davi, parece que tentou imitar o costume dos egípcios. Ele gostou de uma mulher, soube que era casada, criou lá uma situação lá na guerra, para o marido da mulher morrer. Quem lembra da história? E o Davi agindo como um ímpio. E isso foi ruim, porque com o nosso Deus não se brinca. Então o Abraão desceu para o Egito, o faraó viu a Sara muito bonita, e o Abraão ficou com medo de morrer. Ai meu Deus, eu não tinha lembrado dessa. Para que eu vim para o Egito? Me disseram que o faraó aqui, quando ele gosta de uma mulher, se é casada, ela manda matar o marido para ficar com a mulher dele. E aí o Abraão mentiu. Mentira de Deus? Irmãos, eu sei que há situações em que parece que para a gente se safar tem que contar uma mentirinha. Mas toda vez que você for contar uma mentira, conte sabendo que o pai da mentira é o diabo. Quando você mente, você está abrindo a porta para Satanás. Quando você vai comprar ou vender, quando você vai fazer algo e você põe mentira no meio, é como se você dissesse assim: diabo, vem me dar uma ajudinha aqui, eu permito você entrar nesse negócio comigo. Onde tem mentira, tem demônio. E o Abraão falou o que para o faraó? Não, ela é minha irmã, que como irmã não mataria ele, até beneficiaria ele. Pastor, ele mentiu? Em parte. Dizem que a Sara era irmã dele por parte de pai. E aí o faraó, a Sara muito bonita, tomou ela para si. Só que começaram a vir enfermidades sobre as mulheres egípcias, começaram a vir maldições, tudo começou a dar errado ali, e Deus deu um sonho para o faraó mandou chamar Abraão, resumindo, e falou: me fala a verdade, ela não é tua irmã? Ele falou: não, realmente, ela é minha esposa. Mas por que você fez isso com a gente? Mas Deus foi tão bom com Abraão, misericordioso, que o faraó deu presentes a ele, deu ouro tal, e não quis problema com ele. Só que o faraó deu um presente para Abraão, que esse presente trouxe muitos problemas para ele. Foi como um cavalo de Troia, né? Quem já assistiu o filme sabe. Os inimigos deram um cavalo de Troia lá para o povo, e aí dentro estava cheio de inimigos. O que foi que o faraó deu para Abraão, que foi um grande problema? Deu uma serva jovem, chamada Agar.
Quem lembra da história da H? Aquela H foi o pior problema da vida deles. Olha como Abraão quase perde a esposa, e agora ele volta para trás aparentemente bem, ileso, só que Satanás tinha entrado ali através de H. Certo dia, a Sara está chateada, ela não conseguia engravidar, ela põe a culpa em Deus, fala assim: eis que Deus me tem impedido de gerar, eu não estou engravidando porque Deus não deixa. Então faz o seguinte, Abraão, toma ali a minha serva H, ela é jovem, deita-te com ela, porventura terei filhos dela. Naquela época, as madames, patroas, a esposa legítima, quando ela tinha uma serva, os filhos que o marido dela gerava com a serva eram tidos como filhos dela. E a Sara, mais uma vez, Abraão e Sara, agindo como o povo do mundo, trazendo um costume lá de fora para dentro da vida deles. E ali a Sara, o Abraão deitou com a H engravidou, quem lembra da história? E após engravidar, a H começou a esnobar, rejeitar, desfazer da Sara, e começou o inferno. Ela gerou um filho, colocou o nome de Ismael, quem lembra? O Ismael, quando nasceu Isaac, ele meio que rejeitava o Isaac, maltratava o Isaac. Abraão mandou a H embora com o Isaac. E para você que não sabe, aqueles povos árabes, está tendo aí agora a Copa do Catar, aquele povo lá árabe, eles são descendentes de Ismael, que é o filho de Abraão com H. E você já percebeu que aquele povo árabe odeia Israel? O povo de Israel são os descendentes de Isaac. Olha o que aconteceu naquela simples ida até o Egito no momento de crise. Olha quantas coisas ruins aconteceu a eles. Então hoje os descendentes dos filhos de Sara, que são os filhos de Isaac, os descendentes de Isaac são maltratados e perseguidos pelos descendentes de Ismael, filhos de H. Então Deus, sabendo de tudo isso, Deus aparece a ele, versículo 2, e apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Pastor, Deus ainda fala hoje? Fala. A Bíblia diz, Deus fala uma e duas vezes, mas ninguém atenta para a voz dele para isso. Deus às vezes está querendo te dar uma direção. Pastor, mas a terra aqui está seca, não tem como viver nesse lugar, não tem como trabalhar aqui, não chove, eu tenho que procurar um lugar melhor. Tudo bem, só que primeiro ore a Deus, pergunta para Deus se é isso que Ele tem para você. Mas é claro, pastor, lá no Egito está verdinho, eu ouvi dizer que lá no Egito está chovendo, lá está bem. Mas será que é Deus que quer que você vá para lá? Por exemplo, se nós olharmos na Bíblia, nós vamos ver que quando Jesus nasceu, o rei Herodes mandou matar as crianças de 1 ano para baixo. Quem lembra da história? A Bíblia diz que José e Maria estavam em Belém com Jesus, e apareceu um anjo em sonho para José, e o anjo disse: José, pega a mulher, pega o menino e vai para o Egito. Olha aí, pastor, Deus mandou o próprio filho dele, Jesus, ir para o Egito. Mas entenda, o problema aqui não é o Egito, o problema é a situação nossa. A uns Deus vai dizer: pode ir, volta para o interior, pede a conta desse emprego, vai para outro, faz isso, faz aquilo. E para o outro Deus vai dizer: não vai, espera mais. Então qual é o segredo aqui? É nós seguirmos a direção de Deus. O segredo aqui é nós termos intimidade com Deus a tal ponto de que quando Ele falar conosco, nós possamos ouvir a sua voz e seguir a sua direção. Qual a direção que Deus está dando para você hoje? Se Deus disser, vende tudo aqui, vai para o interior, compra uma casinha lá em um sítio, vai morar no sítio, Deus está mandando? Pode correr, acabou a benção daqui. Agora se Deus disser, fica aqui mais um tempo, Senhor, mas aqui não está tendo nada, mas eu vou te abençoar. Então o segredo é nós andarmos no conselho e na direção de Deus. As pessoas quebram a cara porque elas fazem o que dá na telha. Eu estou me lembrando aqui, Espírito Santo, de que a Bíblia diz que, lembra que Noemi, lá no livro de Ruth, o marido dela pegou a Noemi, pegou os 2 filhos e foi para onde? Para Moabe.
porque diz que lá em Moabe tinha pão, e em Belém, olha que ironia, o nome Belém significa casa de pão. Em Belém não tinha pão, não tinha comida, não tinha chuva. E aí ele foi para Moabe. Chegou lá, ele foi o primeiro a morrer. Daí a pouco morreram os filhos dele. E a Noemi voltou sozinha para trás. Então, o segredo é nós termos uma comunhão com Deus a tal ponto de que nós possamos ser, sensíveis à voz dele. Para que quando ele falar conosco, nós possamos ouvir, possamos seguir a direção dele. Diga graças a Deus. Cuidado, sempre que você se desviar do caminho de Deus, seja para a direita ou para a esquerda, Satanás estará te esperando, com armadilhas ou presentes, tudo para te derrubar. Aí eu me lembro também de Sansão. Nós temos que andar na lei de Deus. Sansão era um nazireu de Deus, consagrado a Deus, e na lei de Deus dizia que os filhos de Israel não deveriam casar com os filhos de outros povos. Mas o Sansão se engraçou por uma moça, filha de filisteus. Chegou para o pai e para a mãe e falou: olha, eu conheci uma moça ali dos filisteus e eu quero casar com aquela moça. E o pai e a mãe disse: meu filho, não há moça aqui em Israel entre o nosso povo para tu ires tomar moça entre os filhos dos nossos inimigos. Ele falou: mas é essa que eu quero, é essa que agrada aos meus olhos. Toda pessoa rebelde, irmão, vai ter muitos problemas na vida. A Bíblia diz que a rebeldia é como um pecado de feitiçaria. O que é rebeldia? É você fazer justamente o contrário do que Deus quer que você faça. E os pais foram contra Deus para agradar o desejo de Sansão, sendo que o desejo de Sansão estava fora da vontade de Deus. Nós que somos pais, nós não temos que deixar Deus de lado para agradar filhos. Nós temos que agradar primeiro a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Mas meu filho vai ficar chateado, minha filha vai ficar chateada, mas é para o bem deles. Um dia eles vão te agradecer: obrigado, mãe, porque a senhora foi fiel a Deus e não cedeu à minha vontade. Mas os pais de Sansão fizeram a vontade dele. Foram lá nos filisteus e acertaram lá, acordaram o casamento do Sansão com a moça. Quando eles estão indo no caminho, a Bíblia diz que Sansão deixa os pais no caminho e ele sai do caminho para ir até uma vinha. Sansão era um nazireu, tinha um voto com Deus. Ele não podia comer uva, nem beber suco de uva, nada que viesse da videira. Olha, ele deixa os pais no caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, para ir até uma vinha. Já errou. Chegando na vinha, o que é que tem lá? Um filho de leão. O leão aqui representa o diabo. Mas Deus é misericordioso. Sansão lutou com o leão, venceu o leão, matou o leão. Foram lá na Filístia lá, acordaram lá o casamento com a moça. Dentro de poucos dias o Sansão voltou para casar. Nessa segunda ida, o Sansão mais uma vez deixa os pais no caminho e ele sai do caminho, desvia do caminho. E ele vai lá ver o corpo do leão morto. Quem tinha o voto do nazireu nem podia beber nada derivado da uva e nem podia tocar em cadáver algum. E o Sansão vai lá ver o leão morto. Quando ele chega lá, o que tinha dentro do corpo do leão, do cadáver do leão? Tinha uma colmeia, um enxame de abelhas produzindo mel. Ele pega um favo de mel e sai comendo. De dentro do leão, devia estar até fedendo ali, carniça. Todas as vezes que eu e você sairmos do mandamento de Deus, do caminho estreito, para trilhar os nossos próprios caminhos, Satanás vai colocar armadilhas no nosso caminho, nós seremos surpreendidos. E aí eu aprendo mais, versículo 2 ainda: e apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu, diga assim: Deus sabe o que é melhor para mim. Muitas vezes os planos de Deus para nós parecem até incoerentes, inconsistentes. Meu Deus, Deus está pedindo para me fazer algo, mas eu não vejo que é de Deus.
eu não estou compreendendo esse caminho, eu não estou compreendendo essa direção. Eu sei que é Deus, eu sei que é o Espírito Santo, mas não estou compreendendo. Irmãos, muitas vezes os caminhos que o Senhor nos prepara são estreitos, muito apertados, mas no final sempre darão no local certo, onde as bênçãos do Senhor nos esperam. O caminho de Deus é apertado, nesse caminho não passa mentira, nesse caminho um homem não passa com duas mulheres, nem uma mulher com dois homens, nesse caminho não passa falcatruas, nesse caminho não passa mágoa, esse caminho é apertadinho, irmãos, é difícil andar por ele, é difícil andar nesse caminho, porém a certeza de que no final do caminho tem uma bênção, isso é certo. Vale a pena andar com Deus. Senhor, o Senhor quer que eu permaneça aqui nessa terra, mas não está chovendo há meses, o gado vai morrer, nós não temos quase mais comida, e o Senhor está dizendo para eu ficar na terra seca. Muitas vezes a direção de Deus parece até loucura, mas se Deus está falando com você, você tem que obedecer, irmão, tem que seguir a direção dele, diga graças a Deus. Só me ouça, Isaías 1,19 diz, se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Todo mundo pode estar passando por crise, nas outras casas não tem comida, mas na sua vai ter, se você der ouvidos à voz do Senhor. O versículo 20 diz, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o diz. Se você ouvir a voz de Deus, seguir a direção de Deus, vai ter comida na sua mesa, vai ter dinheiro para comprar o gás, para pagar o aluguel, para pagar a luz, não vai faltar nada. Deus vai mandar até gente para consertar o teu telhado de graça. Diga glória a Deus. Manda ou não manda? Vale a pena ser fiel, esse Deus nosso é maravilhoso. Agora, se você recusar a direção dele, se você recusar o conselho dele, aí ele está dizendo, você vai ser devorado à espada, miséria, doença, problema, você vai definhar e vai até sair da igreja, como muitos saem. Diga comigo assim, Deus conhece o caminho do milagre. Fala para a pessoa do lado, diga assim, Deus conhece o caminho do milagre. Fala para outra pessoa, diga assim, Deus sabe onde tem uma porta aberta para você. Mas qual é o problema? Não, Deus, aqui não chove, aqui está seco, eu vou lá para o Egito. Entenda, a questão aqui não é ir para o Egito ou ficar, a questão aqui é seguir a direção de Deus. Se Deus disse vai, vai. Repito, para José e Maria, que estavam ali com Jesus recém-nascido, ele disse, vai para o Egito, eu vou te abençoar lá. Mas para Isaac ele disse, não vai não, Isaac, porque eu vou te abençoar é aqui na terra seca, é aqui que eu vou te dar a bênção. Diga glória a Deus. E aí eu aprendo mais, meus irmãos, versículo 3, Deus falou para ele, peregrina nesta terra e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Amém, pessoal? Então o que Deus diz para ele? Fica na terra. Segundo, peregrina nessa terra. No dicionário da língua portuguesa, peregrinar significa se movimentar por lugares diferentes, procurando melhorias, procurando alimento, procurando água, buscando um lugar melhor para se viver. O que Deus falou para ele? A promessa que Deus deu para ele estava condicionada, primeiro, a ele permanecer na terra, e segundo, não só permanecer, mas peregrinar na terra. Amém, pessoal? Me ouça, ele precisava conhecer verdadeiramente aquela terra, precisava conhecer os pontos fortes e fracos, os lugares melhores e ruins. Há muitas pessoas que não estão se desenvolvendo e prosperando porque estão presas a um pequeno e limitado território. Batem sempre nas mesmas portas, são sempre os mesmos clientes, as mesmas ruas, sempre a mesma cidade.
Deus queria que a visão de Isaac se expandisse, queria que ele conhecesse novas pessoas, buscasse novas responsabilidades, lugares ainda não visitados por ele. Às vezes é necessário peregrinar, dar umas voltas, conhecer gente nova, acrescentar novos produtos à sua lista, sei lá, fazer um curso diferente. Deus falou: Isaac, realmente a terra aqui está seca, tá, mas se você peregrinar, eu vou te abençoar. Tem pessoa que bate sempre na mesma porta. Amado, se essa porta não se abriu, vou bater noutra. Não se abriu, vou bater noutra. Ofereci para uma pessoa, não quer comprar, vou oferecer para outra. Tem gente que é cabeça dura. Tinha um amigo meu de infância, nós éramos muito amigos. Eu fui para São Paulo com 15 anos, e aí eu agora já morava sozinho, com 16 anos. E esse colega meu quis vir para São Paulo. O irmão dele trabalhava numa fábrica de salgadinho, que fabricava um salgadinho, dentre outros, tinha um famoso que chamava Torcida. Se você for no supermercado, você ainda acha esse salgado. Não sei se é a mesma fábrica hoje. E ele veio do Piauí para São Paulo, porque o irmão dele trabalhou nessa fábrica, e ele falou que o sonho dele era trabalhar nessa fábrica. Beleza, ele veio, foi morar comigo, e aí ele foi lá na fábrica procurar emprego, e não tinha vagas. Aí eu falei para ele assim: fulano, já que não tem vagas, pega outra coisa, trabalha em outro lugar e fica de olho lá. Quando a vaga aparecer, aí você pula para lá, já que é o teu sonho trabalhar lá. Não, mas eu só quero se for lá. Eu falei: eu sei, santo. Só que aqui em São Paulo, quem já morou em São Paulo sabe o que eu estou falando. A gente paga até para respirar, é ou não é? Tudo em São Paulo é dinheiro. Irmãos, naquela época o salário, 97, 98, acho que o salário não era nem R$300. Eu ganhava R$430 por mês e pagava um aluguel de 200 com água e luz lá, num 2 cômodozinhos. O trem era caro demais, era quase um salário mínimo. E aí eu falei para ele: enquanto a porta lá não se abre, arruma outro bico, porque aí você vai me ajudando, é ou não é? Poxa vida, eu estou trabalhando sozinho para manter o cara. Não, mas eu só quero se for lá. Irmão. Aí eu trabalhava numa loja nessa época, numa loja de material de construção, com um japonês bem grande, e eu fiz amizade com um cara que ele tinha uma empresa, ele fabricava reatores para essas lâmpadas fluorescentes compridinhas, né? E aí eu conversei com o cara, eu falei: fulano, tudo bem com o senhor? Tudo bem. O senhor não teria uma vaga lá para um colega meu? Chegou um colega meu do Piauí, está morando comigo, e se eu tiver alguma vaga lá para ajudante, alguma coisa? Ele falou: manda ele lá segunda-feira, leva lá a carteira dele lá que eu vou arrumar uma vaga para ele. Aí eu cheguei e falei: fulano, eu consegui uma vaga para você, numa empresa assim, é aqui pertinho, dá para você ir a pé e voltar, e a empresa, o cara é gente boa. Falei com o dono da empresa. Aí ele falou: eu só quero se for lá na fábrica de salgadinho. Irmão, aí eu me chateei, porque, irmão, tem gente que é assim. Não, porque o meu pai trabalhava com isso, eu só quero se for isso. A minha mãe fazia isso. Eu sei, santo, mas às vezes era a direção para o seu pai, para sua mãe, para você é diferente. Às vezes Deus tem uma direção. O que eu quero falar aqui, porque senão você vai dizer assim: o pastor pregou hoje que eu tenho que mudar de profissão. Não é isso. Você tem que entender o plano de Deus para a sua vida. O que Deus quer para você? Na minha família nunca teve pastor. E meu pai mexia com negócio de banda de forró e eu estava indo no caminho, nunca virou nada na minha vida, graças a Deus que eu acordei cedo. Olha onde que eu vim me achar, onde que eu vim me encontrar. Então tem pessoas que elas querem vencer na vida, mas elas não querem fazer um curso, elas não querem bater numa outra porta, elas não querem procurar, querem só ficar paradas esperando cair do céu, Deus falou: Isaac, não vai para o Egito, você pode até ir, mas eu não vou com você. Se você for para o Egito, eu não vou te abençoar, porém se você ficar aqui, eu vou te dar a minha bênção. Mas para que eu te dê a minha bênção, você tem que peregrinar nessa terra, você tem que se mexer, você tem que andar de um lado para o outro, procurando uma alternativa. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Diga glória a Deus.
versículo de número 6, meia dúzia. Lê comigo. Assim habitou Isaque aonde? Diga comigo, Isaque obedeceu. Amados, deixa eu falar algo para vocês. Não é o bastante dizer que crê em Deus. Você precisa obedecê-lo, seguir suas instruções, confiar nos seus conselhos. Resumindo, você tem que andar pela fé. Você diz que crê em Deus, vem na igreja, Deus usa o pastor, mas aí não põe em prática o que aprendeu. Ah, não gostei dessa pregação não. Ah, hoje o pastor estava na carne, estava jogando indireto. Será? Será que não era a direção de Deus? Será que não era o Espírito de Deus? Não adianta só dizer que crê em Deus. Você tem que ouvir o conselho dele, você tem que seguir a direção dele. Repito, não estou mandando ninguém ficar em lugar seco. Não estou mandando ninguém ir para o Egito ou deixar de ir. Eu estou falando para você buscar a direção de Deus. Para José e Maria, a direção era pegar Jesus, recém-nascido, e ir para o Egito. Para Isaque, a direção não era ir para o Egito, era para ficar em Gerar. Qual é a direção de Deus? Qual é o conselho de Deus? Amém, queridos? A obediência sempre nos trará grandes resultados. A Bíblia Sagrada diz em Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Ninguém receberá do Senhor um milagre, sem que antes tenha agido pela fé, confiado na sua palavra. A obediência é o que traz o milagre, irmãos. Diga glória a Deus. Vai comigo no versículo 12 agora, vai. Versículo 12. Diz assim: e semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Diga glória a Deus. Me ouça. O Isaque deu 2 passos que demonstraram toda a fé que estava dentro do seu coração. 2 passos. Primeiro, ele permaneceu no lugar onde Deus mandou que ele permanecesse. Ele obedeceu. Primeiro passo de fé. Eu fico imaginando aqui, me ouça, o Isaque chegando para a esposa, a Rebeca. Ô bem, você sabe que eu estava querendo ir para o Egito, mas eu fui orar a Deus e Deus apareceu a mim. Ele falou para mim não ir para o Egito. Mas meu filho, e o que foi que Deus falou com você? Deus falou para a gente ficar aqui mesmo. Mas meu filho, aqui está seco. Faz meses que não chove. Será que foi Deus mesmo que falou com você? Será que não foi Satanás que te enganou? Você tem certeza que foi Deus que falou? Será que Deus mandaria a gente ficar numa terra seca? Será que Deus mandaria a gente permanecer num lugar onde não chove? Olha o gado emagrecendo, olha os nossos celeiros se esvaziando. E é sempre assim, irmãos. Quando Deus te dá uma palavra, o inimigo vai usar pessoas para fazer você deixar a palavra de lado. Eu imagino ali porque o Isaque herdou toda a herança do pai dele, Abraão, os servos. O Isaque era muito rico. E ali eu acredito o povo querendo aconselhar Isaque. Isaque, ora de novo. Talvez não foi Deus que falou com você. Por isso que eu falo, irmãos, nós temos que ter uma intimidade com Deus. Uma intimidade a tal ponto, de que nós não confundamos a voz dele jamais. Ontem eu fui celebrar um casamento, e eu falava para o casal aquela parte que diz assim, ó, e serão os dois uma só carne. Eu falei, sabe o que é isso aqui, ser uma só carne? Uma só pessoa. Você esconde coisas de si mesmo? Não. Então não pode ter segredo entre marido e mulher. A mulher tem que saber a senha do celular do marido, não é verdade? A esposa tem que saber a senha do cartão do marido, senão não dá certo. Ó, quando não há segredos entre o casal, também não há desconfiança. Quando que nasce a desconfiança? Quando tem segredos. Se eu confio totalmente na minha esposa e ela confia em mim, se alguém vier inventar alguma conversa, ela, calma aí, eu conheço meu marido não é disso. Mas se há segredos, se o casal não confia um no outro, tudo que disser eles vão acreditar.
Então, amados, vocês precisam ter uma intimidade com Deus, uma confiança com Deus tão grande, de que se o diabo falar, você fala, não, essa não é a voz do meu Deus. O que a Bíblia diz? Que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Tem gente que não sabe discernir se é Deus, se é o diabo que está falando. Então, a Bíblia diz que ele obedeceu, repito, talvez muitas pessoas tentaram falar contra, mas ele ficou com a voz de Deus, falou, se Deus mandou eu ficar aqui, então é aqui que eu vou ficar. E a Bíblia, ele deu o segundo passo, a Bíblia diz que ele semeou naquela terra. Eu acho isso aqui um grande ato de fé, porque você lançar sementes num lugar onde não choveu, quem é do interior sabe o que eu estou falando, você lançar sementes num lugar onde não chove, você fazer um produto para encher uma vitrine, sendo que não tem clientes, só se for pela fé. Aí eu estava falando hoje para os irmãos, de um filme que eu não sei se alguém aqui já assistiu, O Fazendeiro e Deus. Alguém já assistiu aqui? Se você não assistiu, quando você chegar em casa hoje, não vá assistir o Fantástico não, que não tem nada de bom lá. Entra no YouTube, pode ser no celular, e coloca O Fazendeiro e Deus, e assiste esse filme para você ver. Você vai chorar com a fé daquele homem. É um americano, esse americano ele vai dos Estados Unidos para a África do Sul, e ele compra umas terras e ele vai plantar batata. Só que a batata só dá em terra muito úmida, onde tem bastante água. E aí a Bíblia diz, o filme diz, ele era crente evangélico, ele orando a Deus, Deus mandou ele plantar, mesmo sem chover. Irmãos, aí está lá ele aradando a terra e a poeira subindo, e o cara aradando, e todo mundo chamando ele de louco. Aí agora ele vai no banco, pegar um empréstimo para comprar as sementes de batata para plantar. E o gerente do banco diz, não, eu não vou te dar um empréstimo não tem como plantar nessa seca, não choveu, você vai jogar fora a sua semente, é tempo perdido. Não, mas Deus mandou eu fazer. Aí ele vai no pastor dele, o próprio pastor dele fala para ele, olha, eu sei que você é um homem de Deus, eu sei que você tem fé, mas você não deve plantar. E o pastor desincentiva ele, só que ele prefere confiar em Deus. E esse filme é fatos reais, é a história do Isaac. E ele vai lá e planta, irmãos, ele planta a batata, e ora, e não vem chuva, e nada de chuva. Aí chega o tempo, segundo o calendário, chega o tempo de colher as batatas. Só que durante o crescimento da batata, ele fica tentado a ir lá dar uma olhadinha, a cavar para ver se está dando certo. E aí eu me lembro do T.L. Osborne, no livro Curar Enfermos e Expulsar Demônios. Ele diz que quando você ora pela cura, pôr a mão, dá uma olhadinha para ver se a dor saiu, ele fala que é até pecado. Você tem que orar e confiar, mesmo sentindo a dor. Então ele era tentado a olhar se a batata estava crescendo, mas aí ele pegava e não ia. Quando chegou no tempo lá, na data, o mês da colheita, aí todo mundo naquela expectativa, ele também, será que vai ter a batata? Será que cresceu? Aí ele pega um instrumento lá, tipo um garfo gigante, né, da roça, e ele enfia. Quando ele enfia, irmãos, eu chorei demais. Que ele levanta aquela batata mais linda, assim, a coisa mais linda. E a colheita do cara um sucesso. Não teve uma gota de chuva. Isso é fé. Então, muitas vezes, Deus está mandando você semear. Você recebe lá um dinheiro, é uma causa na justiça, é um dinheirinho daqui, um dinheirinho dali, e Deus fala assim, compra isso, investe aqui, faz isso. Ah, não, mas se não der certo, eu vou perder. Se não der certo, eu vou jogar meu dinheiro fora. Mas é aí onde entra a fé. A fé é isso. É você semear no seco. Porque semear na terra molhada com muita chuva não precisa de fé. Mas semear numa terra seca onde não choveu. E aí, para mim, esse foi o segundo passo de fé. O primeiro foi ele permanecer. Ele deixou de ir para o Egito para ficar ali. Primeiro passo. Segundo, plantar a semente. Ô irmãos, às vezes você está com a semente na mão, e ao invés de você plantar a semente, você está comendo a semente. Não coma a semente não. Esse japonês que eu trabalhei, esse cara foi um anjo de Deus na minha vida, mas esse homem eu ainda quero ver ele outra vez. Uma vez quando eu estava no Piauí, já depois que eu tinha trabalhado com ele, eu mandei uma carta para ele, falei, o senhor não sabe como o senhor foi grande na minha vida. Ele um dia falou assim, Rony,
Sabe qual é a diferença dos japoneses para os brasileiros? Sabe por que os japoneses prosperam e os brasileiros não saem do lugar? Muitos. Vamos pegar um exemplo aqui, o 13º. O brasileiro recebe o 13º, ele fica assim, o que eu vou gastar, hein? Vou comprar um celular novo? Não, vou comprar um relógio. Não, vou comprar um tênis. Não, o que eu vou comprar? Uma televisão nova. Eu tenho que gastar esse dinheiro. E o japonês? No que eu vou investir esse dinheiro? Como é que eu vou multiplicar? O que eu vou comprar? O que está dando dinheiro? Onde é que eu vou investir o meu dinheiro? Ele falou, o japonês pensa em investir e crescer, plantar a semente. O brasileiro come a semente. Tem gente que fala assim, ora aí pastor, eu vou receber uma causa na justiça que vai mudar a minha vida. Aí a pessoa recebe a causa na justiça, sabe o que faz? Gasta todinho. Não dá nem uma semana. É roupa para cá, é comida, é churrasco. Ele come a semente. Aquele dinheiro extra que cai na tua mão, não é a tua colheita, é a tua semente. Por isso que você tem que aprender a dizimar e ofertar. O seu dízimo é a sua semente, a sua oferta é a sua semente. Mas tem gente que come a semente. Onde é que está escrito isso, pastor? 2 Coríntios 9, põe aí, irmã Joyce. 2 Coríntios, deixa eu abrir aqui na minha, não fecha Gênesis não. 2 Coríntios 9, deixa eu só ver aqui que eu quero ver uma parte aqui, se está antes ou depois. Tem pessoas que estão comendo a semente que Deus deu para eles investirem, que Deus deu para eles semearem. Amém, queridos? Diga glória a Deus. Diga, Deus é bom. Deus é bom, não é? Versículo 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para comer, pão para comer é diferente de semente. Não sei se você está conseguindo entender. Tem uma parte do teu dinheiro que não é para você comprar coisa que não está precisando, é para você reinvestir. É Ele que dá semente ao que semeia e pão para comer. Amém? Aí ele diz aqui, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Aqui ele já está falando da oferta. Vai no versículo 6, volta aí para o 6. Ora, digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Amém? É claro que esse versículo está falando de ofertas, mas eu não quero falar só de oferta. Vamos tirar a palavra semeia e vamos colocar ora. O que ora pouco, pouco também receberá. Vamos tirar a palavra ora e vamos colocar persevera. O que persevera pouco, pouco também colherá. O que semeia pouco, imagine a semente como as tuas orações, o teu esforço, o teu trabalho, o teu cuidado. Deus falou, Isaac, permanece nessa terra, eu vou te abençoar aqui. Só que você precisa peregrinar. Você precisa se mexer. Pastor, eu estou tentando isso aqui e não está dando certo. Então tenta outra coisa. Se é direção de Deus, quem está entendendo? Pastor disse que é para eu sair do meu emprego e procurar outro. Eu não falei isso. Falei para você orar a Deus. Deus vai te dar uma direção. Então foi o que Deus falou para ele, peregrina. Diga glória a Deus por isso. E eu falei que ele deu 2 passos. Primeiro, ele permaneceu na terra. Segundo, ele semeou. Ele plantou a semente. Coloca Eclesiastes 11. Lê só nas telinhas aqui comigo. Eclesiastes capítulo 11, versículo 4. Olha o que diz o versículo 4. Quem observa o vento, as circunstâncias, se estão favoráveis ou não, nunca semeará. E o que olha para as nuvens, nunca cegará. Se você é o tipo de pessoa que fica observando, será que hoje eu vou vender bastante, hein? Hoje eu acho que eu não vou fazer não, que talvez eu não venda. Será que hoje vai dar para eu montar a minha barraquinha lá na feira? Hoje eu acho que não vai ser bom não. Se você fica observando demais, você não vai plantar semente. Você não vai semear. Ele diz, quem observa o vento, as circunstâncias, nunca semeará. E o que olha para as nuvens, nunca cegará. 5. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento,
nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Por isso que a palavra é andar pela fé. Andar pela fé é andar no escuro confiando em Deus. É você confiar em Deus. Não, eu vou fazer isso daqui confiando no meu Deus. Aí você está andando pela fé. Não, deixa eu ver. Não, eu vou fazer porque fulano disse que é bom. Não, eu vou tentar ali porque fulano disse que lá dá certo. Não, esquece a opinião dos outros. Você tem que andar na opinião de Deus. Versículo 6. Pela manhã, semeia a tua semente, entrega currículo de manhã, oferece de manhã. E à tarde não retires a tua mão, faz à tarde também. Por quê? Porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela ou se ambas igualmente. Por que ele tinha que peregrinar? Porque tinha que plantar aqui, plantar lá, tentar aqui, tentar lá, tentar acolá, porque ele não sabia onde ia dar certo. Lança de manhã a semente, mas lança à noite também, lança à tarde, perdão. Você não sabe qual das duas vai dar certo. Amém, queridos? E aí eu aprendo mais. Calma que eu estou chegando na metade, hein? Deus gosta de operar milagres num ambiente de impossibilidade. Pois quando não há impossibilidades, dificilmente o nome dele vai ser glorificado. Se você está tentando algo que é fácil, você está plantando a sua semente numa terra molhadinha, numa terra verdinha, não tem nada de impossível ali. Talvez quando você colher, você nem vai lembrar da glória a Deus. Mas quando você tenta algo impossível, quando o médico diz que não tem jeito, o advogado diz que é uma causa perdida, quando você olha, que nem o caso do telhado da irmã contou o testemunho, aí você fala assim, só podia ter sido Deus. Qual é a primeira coisa que você faz num ambiente de impossibilidade? É dar glória a Deus. Deus gosta quando a situação está difícil, por isso você não tem que desistir. Eu vou desistir que está difícil. Não. Agora é que eu vou apertar, porque quanto mais difícil, mais o meu Deus vai ser glorificado. Versículo 12 lá de Gênesis. Volta para Gênesis 26, versículo agora de número 12. Versículo 12. E semeou Isaque naquela mesma terra. Diga comigo. E colheu naquele mesmo ano. Diga comigo, naquele mesmo ano. Fala para a pessoa do lado assim, não foi no mesmo instante, nem no mesmo dia, nem na mesma semana, nem no mesmo mês, nem no mesmo semestre, mas foi no mesmo ano. Demorou o quê? Mais ou menos um ano. E aqui eu toco no outro ponto. Sabe qual é o grande problema de nós? Eu me ponho no meio, filhos de Deus. Nós somos muito apressadinhos. Nós queremos a bênção para ontem. Se até uma criança espera 9 meses para nascer, você esperou. Tem gente que é muito agoniada. Pastor, eu vou desistir. Eu vou sair da igreja. Por quê, irmã? Eu já fiz a campanha 4 semanas e não recebi nada. É mesmo? 4 semanas dá um mês. Quer dizer que com um mês a senhora já está desanimada? Como é isso? Irmãos, quando Deus prometeu a Abraão que iria lhe dar um filho, ele tinha 75 anos. Quando a promessa se cumpriu, ele tinha 100. Demorou quantos anos? Você aguentaria esperar 25 anos por uma bênção? Eu estou no evangelho há 20. E tem coisas que eu ainda não recebi. Eu vou desistir? Quando Isaac casou com a Rebeca, o Isaac, ele tinha 40 anos. A Bíblia diz que ele orou instantemente, de instante em instante, instantemente por Rebeca, sua mulher, porquanto era estéril. Quando ele casou, ele tinha 40, e os casamentos daquela época não eram como os de hoje, que o pessoal primeiro quer ficar rico, quer se programar para ter os filhos com 50 anos. Minha esposa falando assim, eu podia ter tido esses meninos tudo com 20, estaria tudo criado hoje, eu livre aí, que a gente tem um de 19, né, o David, o Daniel com 7, o Richard com 1 ano e 4 meses, irmão, e a gente está tão sem paciência, né, parece que depois dos 40 a paciência vai embora, será que é isso mesmo? E menino pula, e menino mexe, e ele parece que vai ser baterista, aí ele pega as colheres e fica batendo lá nas panelas, e agora ele deu para bater no chão, a gente mora nos prédios aqui,
e a vizinha de baixo já liga lá em casa. Ai, esse barulho aí é o menino e toma a colher, e o menino pega de novo. Eu falei, meu Deus, esse aqui está valendo pelos outros. Então hoje o povo quer esperar para ter os filhos. Eu acho que é bom ter novo. Novo a gente tem mais paciência. Ou pelo menos a gente não liga tanto, né? Sei lá. Mas o Isaac orou, ele casou com 40. Quando a mulher engravidou, ele já estava com 59. Quando ela gerou o Jacó e o Esaú, que eram gêmeos, ele estava com 60 anos. Demorou quanto tempo? De 40 para 60? 20 anos. Se Isaac, filho de Abraão, filho da promessa, esperou 20 anos, Abraão, o pai da fé, esperou 25. Nós não queremos esperar um mês. Está cheio de crente aí, essas cadeiras vazias que você vê é de gente impaciente. Se bem que hoje é dia de jogo da Copa, né? Então eu não sei o que é. O povo está muito sem paciência, irmãos. A Bíblia diz que ele colheu no mesmo ano, significa que demorou um pouquinho, filho. É claro, se o seu gás acabou hoje, você não tem que esperar um mês pelo gás, tem que conseguir ainda hoje. Mas tem coisas que dá para esperar. Tem coisas que Deus vai ter que nos preparar primeiro para Ele nos dar a bênção. Quando Davi foi ungido como rei, Davi tinha de 16 para 17 anos. Quando Davi assumiu o reino de Israel, ele já tinha mais de 30. Quando José recebeu o sonho de Deus, que seria alguém grande, numa posição de destaque, ele tinha 16 para 17. Quando José se tornou governador também, já estava com mais de 30. Todos os grandes homens de Deus, mulheres de Deus da Bíblia, eles souberam esperar o tempo do milagre. Mas hoje o povo não quer esperar. E colheu naquele mesmo ano, 100 medidas. Sabe o que é isso, 100 medidas? Para cada semente que ele plantou, ele colheu mais 100. Isso aqui, se eu não estiver enganado na matemática, dá um lucro de 1000%. Para cada semente que ele plantou, ele colheu mais 100. Mas por que ele conseguiu uma colheita tão extraordinária? Lê comigo o restante do versículo aí, vamos ler. Porque ele era um excelente agricultor. Foi por isso? Porque a terra estava bem molhadinha, choveu bastante e estava tudo favorável. Foi por isso que ele colheu 100 vezes. Por que foi que ele colheu 100 vezes? Por quê? Esse é o segredo. A terra estava seca, não chovia há tempos, havia fome, mas porque Deus o abençoou, ele colheu mais do que os outros colhiam em tempos bons. É isso aqui que a igreja do Senhor Jesus tem que aprender. O que faz a diferença na vida de uma pessoa é a bênção de Deus. A bênção de Deus está sobre você. Pastor, o que eu tenho que fazer para ter a bênção de Deus? Primeiro é ser obediente, ter fé nele, ouvir a voz dele, ter comunhão com ele. Tem um versículo que diz em Provérbios: a bênção do Senhor é que enriquece. Eu gosto desse é, porque o povo fala assim, a bênção do Senhor enriquece, esquece o é. Não, eu gosto dele. A bênção do Senhor é que enriquece. O que enriquece não é acordar cedo e dormir tarde. Não é você ter 4, 5 faculdades. Tudo isso é importante, é ótimo. Tem que trabalhar, tem que estudar muito. Mas você estudar, trabalhar sem a bênção de Deus, tudo vai dar errado. E sabe o que eu vejo na vida de muitas pessoas? Quando as coisas começam a melhorar um pouquinho, o primeiro que eles colocam de lado é Deus. Pastor, não estou podendo ir na igreja não, porque eu estou trabalhando demais. Amada, agora que você tinha que vir na igreja mesmo. Agora que você tinha que ser o primeiro a chegar, o último a sair, porque Deus está te abençoando. Mas quando Deus começa a abençoar, Ele é o primeiro que a gente põe de lado. Tem gente que é só prosperar, esquece do dízimo, esquece da oferta. Quando está na perrenga, Deus, se o Senhor me prosperar, eu vou ser isso, eu vou aquilo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Promete tudo para Deus. Aí quando Deus começa a melhorar, esquece de Deus. Não sei se está dando para você entender.
e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E eu encerro essa mensagem com uma historinha que eu ouvi, uma reflexão, e eu queria que vocês guardassem no coração de vocês. O camarada estava falando assim, quando Deus quis criar as árvores, Ele falou com a terra. Quando Deus quis criar os peixes, Ele falou com a água. Quando Deus quis criar os homens, Ele falou consigo mesmo. Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Com a terra Ele disse, produza a terra árvores segundo as suas espécies. Produza as águas seres viventes, peixes. Mas quando Ele foi criar o homem, Ele falou assim, façamos o homem à nossa imagem. E aí Ele soprou nas nossas narinas, a vida de Deus está em nós. Agora tira uma planta do solo, arranca uma planta da terra. O que acontece com essa planta? Ela morre. Tira um peixe da água. O que acontece com o peixe se você tirar ele da água? E o que acontece com uma pessoa que se afasta de Deus? Quer ver uma pessoa morrer? Ela se afastar de Deus. Aí ele terminou a reflexão assim, se você arrancar uma árvore da terra, não muda nada na vida da terra, a terra continua a mesma, porém a árvore morre. Se você arrancar um peixe de dentro da água, tirá-lo de dentro da água, muda alguma coisa na água? Nada, a água continua a mesma, porém o peixe morre. E se nós nos afastarmos de Deus, vai mudar alguma coisa na vida de Deus? Vai mudar alguma coisa? Mas na nossa muda. Deixa eu falar algo aqui que é duro, eu encerro aqui. Tenha consciência disso, Deus não precisa de nós para nada. Deus não precisa do seu dízimo nem da sua oferta. Você é que precisa da bênção dele. Você que está assistindo a mensagem aí pela internet, não é Deus que precisa de dízimo nem de oferta. É nós que precisamos da bênção. E para ter a bênção nós temos que ser fiéis. Por que eu sou fiel a Deus? Porque eu preciso dele. Porque sem ele eu não posso fazer nada. Ele disse, sem mim nada podereis fazer. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. O segredo é a bênção de Deus. Vamos fazer uma oração, queridos? Aplauda Jesus bem forte. Isso.